Nós estamos, mais uma vez aqui, estudando a palavra de Deus. É claro, escola bíblica, dominical, nós vamos estudar a Bíblia, certo? E nós estamos estudando o livro do profeta Isaías. Você receberá a projeção aqui. Isso, olha que bonitinho. Nós aqui estamos estudando o livro do profeta Isaías. E hoje nós vamos aprender muito. Assim, eu espero ter essa competência de compartilhar com vocês, aqui nessa escola bíblica, aprender um pouco mais a palavra de Deus, nesses 4 capítulos. E eu quero convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta, para facilitar a nossa leitura, né? Seja mais uma vez o nosso departamento de marketing, o Fábio, você receberá a projeção, dá para você acompanhar aqui, para você não perder tempo aí, né? Ficar com o olho no gato e no peixe, fica direto com o olho no gato aqui, ó, olhando aí as escrituras, tá bom? Então é assim, esse livro, o profeta Isaías, nós vamos aprender com 4 capítulos. Por que 4 capítulos? Porque é o seguinte, esse livro, que significa o Senhor salva, o nome Isaías, e ele é uma história que acontece, historicamente, está lá registrado nos livros, escrituras sagradas, de 740 a 780, onde o profeta Isaías está lá, ministrando a palavra, ou ali, vivendo aquele período que envolve aí alguns reis. O fundo histórico, né, do profeta Isaías acontece ali no livro 2 Reis, nos capítulos 16 a 20. Se você ler rapidinho esses capítulos em casa, você vai entender bem melhor. Mas, essa semana, quando eu estava repensando, né, preparando a nossa aula para nós discutirmos aqui, aprendemos um pouco mais hoje, Deus falou muito comigo mais uma vez. E ele mostra, né, olha, Cícero, naquele período histórico ali, a Síria se levanta como uma grande potência. E é bom que o povo entenda que esse fato aconteceu, politicamente ali, a Síria era uma potência, os povos ali, as nações, os países começavam a pagar impostos para eles começaram a dominar tudo e todo mundo pagava ali taxas, impostos. E eu queria compartilhar com você hoje, nessa lição, o que nós podemos aprender. E eu colocaria esse título hoje com vocês aqui, pegando esses 4 capítulos, Aprendendo com Homens que Buscam Servir ao Senhor. Nós precisamos aprender e continuar aprendendo, mas nós vamos continuar aprendendo hoje com algumas situações que aconteceram nesse período, que envolve aí 2 homens principais, além do profeta Isaías, vocês vão ver, aparece um rei. E aí o Isaías, através desse rei, ele começa a ser um pouco mais, assim, útil ao povo de Israel. Isaías dá uma respirada e se sente útil. Por que, Cícero, você fala isso? Pelo seguinte, olha, vamos aprender então, guarda isso, o que nós podemos aprender com homens que buscam servir ao Senhor. Tá, e eu legitimo esse meu título lá em Isaías. Então, Isaías capítulo 36, Cícero, na semana passada, nós lemos do 11 ao 14. O que aconteceu? Fica firme, não é? Por que você pulou do 15 para o 36? Não é pulou, você vai entender o contexto histórico que está acontecendo. E lá no capítulo 36, acontece assim, na sua Bíblia está escrito o seguinte, observe aí, olha. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, é isso aí, é a mesma Bíblia então, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, o rei da Síria enviou a Rabsaque de Laques, que é os capitães dele, a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Olha, meu pai do céu. Se você não está muito bem acostumado com a leitura bíblica, você começa a ler, você dá uma gaguejada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quer aprender a falar corretamente, quer aprender a ler corretamente, é esse livro aí, é a Bíblia.
É a Bíblia. Pode começar a ler, gaguejar, mas você vai começar a soltar essa língua, você vai começar a acontecer o que no 14º tem matemática, tem língua portuguesa, tem interpretação, tem tudo aí, tem história, tem geografia, e o mais importante, tem o sangue de Jesus aí também. É isso aí. É a Bíblia, meu irmão, é ela vai te ensinar tudo. Mas, nesses 2 primeiros versículos, quando eu estava lendo, eu falei, Senhor, eu quero aprender. E aí, Deus, então, respira. Observe aí, que nós estamos falando de um rei, de 2 reis. Então, tá, Senhor, eu quero aprender. Vamos lá. Diz o seguinte, ó, vou pegar, só para você respirar comigo, e vou colocar alguns pontinhos aí principais para você pensar. Observe o seguinte, que o texto fala assim, e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias. Primeira coisa, aconteceu com o rei Ezequias. Aconteceu o quê? Daqui a pouquinho a gente vai para lá. Mas aconteceu com quem e quando? E aí eu já fiquei esperto. Por quê? Seguinte, olha, 20 e poucos anos de igreja já, 25 anos de igreja, caminhando aqui, buscando, aprendendo. E quando eu estava lendo isso aí, eu falei, meu Pai do céu, pode acontecer comigo. Se eu estou buscando servir a Deus, o exército inimigo, ele vai se levantar. Quando? A qualquer momento. E no caso do rei Ezequias, eu tenho que aprender com ele, porque aconteceu alguma coisa que o império inimigo se levantou, que foi lá falar com ele. Então, a primeira coisa, aconteceu com o rei Ezequias, e pode acontecer comigo, e pode acontecer com você. Então, eu já vou aprender logo aí, logo de cara, Isaías 36. E aí, olha, 14 anos depois que ele decidiu servir corretamente ao Senhor, no 14º ano do reinado dele. Então, observe o seguinte, fica sobre aviso, o império do inimigo, ele está de olho em você, e se você pretende servir ao Senhor, a qualquer momento, o inimigo ele não cansa, ele vai se levantar para te destruir. É a função dele, matar, roubar e destruir. Então nós temos que aprender aí algumas coisas com Ezequias. Eu já aprendo isso já, ó, foi no 14º ano que ele decidiu, né, servir ao Senhor, lá no reinado dele, que o inimigo vem para tentar aí destruir aquela situação, aquela relação dele com Deus. Mas então, já aprendi uma coisa, pode acontecer comigo, e não interessa quanto tempo você tem de igreja. Quanto tempo você conhece Jesus Cristo. Aconteceu lá no 14º. Mas aconteceu com ele e pode acontecer com você. Nós temos um rei buscando servir a Deus e um outro rei, por outro lado, que é a outra parte aí, ó, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O inimigo sobe para tomar o que Deus te deu. Fique atento com isto. Que Deus colocou nas tuas mãos, você tem que permanecer na presença de Deus, porque o inimigo vai subir furioso para tentar destruir esse relacionamento vertical que você tem com Deus, demonstrado horizontalmente entre as pessoas. Isso é importante que você entenda isso. Então o inimigo sobe para tomar o que Deus te deu. E outra coisa, o inimigo, ele tomou algumas cidades fortificadas. Então, no reino de Judá, que era o reino do sul, o inimigo veio arrastando tudo lá e tomando algumas cidades, literalmente invadindo. E sabe lá o que aconteceu naquela guerra, naquela invasão com as mulheres, crianças, com os homens? Os caras eram bárbaros, eles vieram destruindo tudo. E se você ler lá nos 4 capítulos lá do 2º Reis, vocês vão entender que os inimigos, ou melhor, os vizinhos de Judá, eles davam maior apoio para esses inimigos. E nesses capítulos que antecedem Isaías 36, Isaías vem observando tudo isso lá de Jerusalém, e Deus vai mostrando para Isaías, tá vendo Edom? Ó Edom, tá vendo? Tá puxando o saco dos inimigos, ó o que vai acontecer com ele. Tá vendo ali Amon? Ó o que vai acontecer com ele. Ih, a Síria que tá vindo aí, ixi, ó o que vai acontecer com ela. Babilônia que vai vir depois, olha o que vai acontecer. Então você tem aí alguns capítulos onde Deus está revelando para o profeta Isaías
Não se preocupe, Isaías, estou de olho em tudo, e o que você está plantando, você vai colher. O que essas pessoas estão plantando, elas vão colher, deixa que eu cuido delas. Então, por isso que nós demos uma pulada, entre aspas, porque nós estamos respirando aí, Deus mostrando para o profeta. Agora, fique atento, meu amado, o reino da Síria aqui, ele se levanta. Ele pode tomar algumas coisas. Eu quero que você entenda isso, que o inimigo pode até ter tomado algumas coisas suas. Ele pode até ter desmontado, destruído algumas cidades, algumas conquistas suas. Nós vamos tentar descobrir por que isso aconteceu. Mas eu quero que você entenda que agora, segundo o texto, ele para diante de Jerusalém e começa uma afronta. Então, observe. Os versículos ainda diz o seguinte, olha só ainda no versículo. Então, observe, o rei da Síria enviou Rabizaque de Laques a Jerusalém, uma cidade lá próxima, porque um dos generais dele estava lá na cidade de Laques. Vai até Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E eu quero destacar esse início aí, que está em vermelho aí na sua tela aí. O quê? Olha, o rei inimigo enviou um grande exército para Jerusalém, para afrontar Ezequias. Você pode pensar que não. Você pode acreditar, pode até pensar que está perdendo tudo, mas você não está perdendo tudo, não. Vamos pensar um pouquinho. O inimigo pode até frustrado alguns sonhos seus, alguns planos seus, mas eu quero que você entenda que você é de Deus, você está no plano de Deus, e se você está buscando ao Senhor, fica firme aí que tem coisas boas para você nesse texto e nessa lição de hoje. Porque o rei inimigo, ele está em frente, o rei inimigo, ele se coloca em frente de Jerusalém, ali na porta, ninguém entra, ninguém sai. Quer dizer, o inimigo, na verdade, ele muitas vezes, ele quer isso, ele quer impedir que você siga a vida. Ele quer impedir que você siga. E começa a colocar um monte de coisa lá, começa a jogar na sua cara um monte de coisas. E essa situação que está agora aí, o Ezequias. Um cara que buscou a Deus, mas até agora nós não lemos isso. Você está indo pela fé no que eu estou te falando aí. E por que o inimigo se levantou contra? Então, procure entender esse mapinha. Essa parte azul representa o reino do norte, que nessa situação, nesse momento aí, já era. Os irmãos do norte, literalmente, abandonaram as escrituras sagradas. Infelizmente, lá mesmo Deus enviando profetas, foi opção deles não buscar a Deus, literalmente. Estou falando como nação. E então, se você não busca a Deus, amigo, o inimigo vem lá e faz a festa. O reino do norte, que é essa parte mais clarinha aí, você pode ver, tem as cidades aí do lado, você pode ver do lado direito, do lado esquerdo, todos esses que torceram pela destruição de Israel, nos capítulos anteriores, Isaías, Deus mostra para Isaías, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, porque esses aqui, ele cita um por um e fala, daqui a pouco eles vão conversar comigo, daqui a pouco eles vão conversar comigo, e não tem jeito, eles estão plantando, eles vão colher. Então, só para você entender o que está acontecendo nesse mundo de cidade, lá, que sai da Síria e vem para cá. Ok, agora preste atenção que é interessante. E isso acontece lá no 2 Reis, capítulo 16. Então, se você voltar um pouco a sua Bíblia lá no livro 2 Reis, você vai entender o que está acontecendo ali. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, ainda existia lá em cima, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele começa a reinar, observe, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos ele reinou em Jerusalém. Então é como se o cara tivesse se convertido e ficado firme aí, entre aspas, vivendo, buscando a Deus 29 anos. E aí, uma mensagem para os mais novos, né? Olha, por exemplo, eu estou com 54, eu com 20, 29, 28 anos, eu fui buscar Deus. Eu comecei a dar os primeiros passos, comecei a ler a Bíblia, comecei num desafio aí que teve, comecei a ler a Bíblia,
E aí o Espírito Santo foi conduzindo. E a cada dia você tem que buscar, você tem que buscar. Ezequias, ele teve a oportunidade de servir a Deus com 25 anos de idade. Olha que lindo. E a Bíblia diz que ele reinou 29 anos. Então, guardadas as devidas proporções, eu não sei com que idade você está chegando ao altar de Deus e conhecer a Deus, mas você tem aí o resto da vida para buscar a Deus. Você pode bater o recorde de Ezequias. Estou chegando lá. Mas o fato é que ele começa a reinar, e esse nome Ezequias, que apareceu lá no livro do profeta Isaías, está aí. E Isaías está vivo. E Isaías se sente vivo nesse reinado, porque um rei decide, então, buscar a Deus. E por que, que o inimigo ficou bravo com ele? Lá em 2 Reis, vou ler alguns versículos com você. Preste muita atenção por que, que o inimigo se levantou e nós podemos aprender com isso. Olha, e fez, Ezequias, tá? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Davi, pai daquela nação. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Está tudo ali. E aí, Ezequias, quando ele assume o reinado, fica evidente. Ezequias escolheu fazer a sua história. Ele identificou tudo que atrapalhava a verdadeira adoração dele e do povo. Por que que o decidiu fazer a sua história? Porque ele queria ter um relacionamento direto com Deus. Ele leu nas Escrituras, ele viu que Deus queria um relacionamento direto com o povo. Ele manda retirar tudo que desagradava a Deus. E olha, vamos buscar Deus, meu amado, vamos buscar Deus. E ele decidiu escolher Deus. Ele não decidiu buscar a Deus da maneira que o pai buscava, que a mãe buscava, que o irmão buscava, que o amigo buscava. Ele decide fazer a história dele. Ele decidiu buscar Deus. E eu aprendo isso. Eu preciso parar todos os dias. Isso é um desafio para mim, para você. O que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus? Eu preciso olhar, eu preciso retirar, eu preciso fazer em pedaço, eu preciso jogar fora, eu preciso deixar o meu canal direto com Deus, eu preciso buscar Deus. E Deus enxergou nesse rei alguém assim, alguém que estava buscando um relacionamento direto, simples e sério com Ele. E isso é o que Deus mais quer. Encontrar pessoas que o adorem. Jesus vai falar isso lá, em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. E antes de você ficar olhando para o lado, buscar, quem será, é só Deus que sabe. E Deus encontrou naquele coração esse desejo de buscar. E a minha Bíblia diz o seguinte, que olha só, eu vou pular alguns versículos, ó, e lá no 2 Reis 18 diz o seguinte, no Senhor Deus Israel confiou, porque se achegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dito a Moisés. Ezequias confiou no Senhor e guardou os mandamentos. E eu tenho que aprender com isso. Eu preciso entender que eu preciso confiar em Deus e eu preciso guardar. Esse sentido de guardar não é colocar a Bíblia debaixo do travesseiro, guardar, não, é guardar, de seguir. Olha, eu guardei os mandamentos de Deus, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, diz o salmista. É isso que é guardar. Está aí, nós temos que aprender por que o reinado dele foi próspero, por que o inimigo se levanta 14 anos depois. 14 anos depois o inimigo se levanta e vai lá, fica lá, atazanando a vida dele. Bom, e aí diz o seguinte, olha, assim foi o Senhor com ele, na 2 Reis. Para onde quer que seja, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. E aí o diabo ficou uma fera.
Eu não entendi muito bem isso aqui, não. Deixa eu contar uma história para você. Então, assim, ó, o Senhor com Ezequias, ele se rebela contra o inimigo. Como assim? Deixa eu contar uma coisa para você. Se você vive numa prática, de vez em quando escapou, aí você já pede perdão. Mas se você vive numa prática, assim, vamos simplificar. Vamos supor, um cara está namorando com uma menina, e aí, de repente, ele começou a gostar de uma outra menina. Pode acontecer, acontece, certo? Ok, esse cara é solteiro esse cara. O casado não pode. O casou, amiguinho, é eternamente amém, não adianta, a Bíblia é inegociável. Podemos estudar depois isso aqui, é inegociável. No princípio deixou Deus, né? No princípio, Deus fala assim, olha, deixai o homem, a pai e mãe, e une-se a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Mas, pega o cara solteiro, não é para você não casado, você está casado eternamente, pode conquistar a sua esposa todo dia. Diz o seguinte, olha, então, e ele pegou e gostou de muita menina. Só que ele não dispensou a namorada, que estava com ele. E ele pega, então, dá um sumiço e começa a namorar com uma outra. E não chega e fala, desculpa, olha, não deu certo, eu estou apaixonado. Não rompeu o relacionamento. E então, o que acontece? Ele começou a namorar com outra pessoa e a outra liga. A outra ligou. E aí, e ele não dá um fora nela. E é mais ou menos o que está acontecendo aí. Antes de nós buscarmos a Deus, buscar os mandamentos de Deus, nós servíamos aos princípios que governam esse mundo. Longe de Deus. Os valores deturpados, a adoração torta, errada. Mas quando você conhece a palavra, quando você descobre que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, você se apaixona por Ele, não tem como. E você começa um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, com Deus. E o inimigo fica furioso. Você se rebelou contra ele. Então, você quer saber? Você pode parecer maluco, mas fala assim, o diabo, sai da minha vida, eu não quero te servir. Eu quero servir Jesus Cristo, que verteu o sangue dele na cruz por mim. Dá um fora nele. Fala com ele, fala alto, vai embora, professa isso em nome de Jesus. Ezequias se rebelou e o inimigo vem com tudo. Você precisa romper com o passado. Você precisa ter a coragem que Ezequias fez de quebrar tudo que atrapalha esse relacionamento vertical. Você precisa ter. Senão o inimigo vai ficar lá todo dia, e eu. Bom, aí é o seguinte, olha só o que Ezequias fez, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E olha só, presta atenção. E aí, o rei da Síria subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias. Foi o que nós falamos lá em Ezequiel, lá no livro do profeta Isaías. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que é uma lição muito, muito linda aí, infelizmente. O que aconteceu com o seu irmão não tem que acontecer com você. A Síria, a grande potência, vem e ela destrói Samaria. E leva lá um monte de gente, lá mistura todos os povos ali surgindo, aí os famosos samaritanos. E aí o inimigo vem com tudo. E ele chega então em Jerusalém. Opa, aqui não. Eu errei aí, estou pedindo perdão para Deus. Aqui em Jerusalém você não entra, diabo. Na minha vida não. Dá um basta nisto. Foi o que Ezequias fez. Aqui não. Perdão. Então, guarde muito bem isso. Mas o meu irmão caiu. Não tem problema. Deus perdoa os seus pecados. Você pode ter certeza disto. Vão ficar as sequelas, as consequências, mas limpa teu coração. Não deixa chegar a esse ponto de ser destruído como o reino do norte, como Israel foi. O inimigo vem com tudo, ele quer isso, quer se destruir.
Aí chegou lá em Ezequias, aqui não. Ezequias rompeu. Mas vocês vão ver que Ezequias pisou na bola também. Assim como eu piso de vez em quando com Deus, e você também pisa. Mas não é aqui uma vida pisando na bola. Não. Ixi, esqueci. Errou. Pede perdão para Deus. Esqueceu de fazer. Pede perdão. Porque você tem que ter uma agenda. Você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, vários compromissos, e você acaba tendo um compromisso, pessoas confiam que você vai estar lá e você não está. Você está errado. Temos que fazer agenda. Nesse tipo, fique esperto com isso. E aí, amados, dá uma olhada ainda. Olha, o rei da Síria, quando ele destrói lá o reino do norte, o rei da Síria transportou a Israel para a Síria. Por quanto? Por que aconteceu isso? Por que o irmão caiu? Por que ele foi destruído? A Bíblia revela o pecado do povo de Israel, lá do reino do norte. Por quê? Porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Antes transgrediram a sua aliança. Nesse sentido, ali é uma queda fatal para aquele povo. Transgredir as leis do Senhor, meu amado. Olha o que significa. É assinar uma procuração para viver na terra do inimigo. Se você não serve a Deus, você pode servir em qualquer lugar. Se você não quer servir a lei do Senhor, você vai servir a lei de outro povo. Eles decidiram, está registrado na história isso. E aí, porém, no ano 14º, foi o que nós vemos no profeta Isaías, porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas. É assim que começa Isaías 36, pegando esse pedacinho do livro 2 Reis, capítulo 18. O inimigo, isso é fato, viu? O inimigo chegará na sua porta. Ele vai chegar lá. Está lá o zeloso lá, tinhoso. Está lá. Ele está lá. Encheu um saco. Ele não quer ver você feliz. Sabe por quê? Porque você tem a imagem e semelhança de Deus. E ele está muito chateado. Por quê? Porque o fim dele está próximo. Já era, ele já sabe. Nem a chave do inferno ele tem. Só para você entender. E Jesus fala, olha, Jesus está subindo para o céu. Ele fala, ei, meu povo, fica calmo. Todo o poder é me dado no céu e na terra. Ei, calma, meu povo. Só vai. Vai e anuncia o evangelho a todas as nações. Não esqueçam de batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também ensine-as tudo. Ensina tudo para elas que eu tenho ensinado para vocês. Tenho a certeza de uma coisa, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Está lá. E aí, então, voltando no fundo histórico, nós podemos entender isso, olha. Que então Ezequias, rei de Judá, e aí que o inimigo pegou. Porque quando a Bíblia está registrada, a Bíblia é tão linda, o Isaías não mexeu nessa ferida. O profeta Isaías é fantástico, ele foi ético aqui. Ele não mexe no pecado. Você lembra que você fez aquele acordo com o inimigo, Ezequias? Não, ele não falou. Porque lá no 2 Reis está isso, ó. Então Ezequias, quando o rei da Síria está vindo, está chegando, olha o que a Bíblia diz. O rei Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laques, que era a cidade que estava lá perto, enviou dizendo o seguinte, pequei, olha só o rei, olha a falha, pequei, mandou falar para o rei da Síria, pequei, retira-te de mim, tudo que impuseres suportarei. Aí não está dizendo, e o Isaías estava só lá esperando, aí não estava dizendo que o rei foi buscar Isaías. Ele quis resolver, 14 anos ali, administrando, o povo adorando, o povo louvando a Deus, fazendo tudo certinho, comemorando as festas. Ele estava empolgadíssimo ali. Então, ele decidiu, sem consultar a Deus, pagar os tributos. E olha o que ele faz. Então, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Olha só. Ezequias não consulta o Senhor. Ele não foi perguntar para Isaías, o que eu faço, Isa? Não foi perguntar para Isaías.
E o inimigo, ele impõe um fardo pesado, impostos altíssimos. E aí não tem como, não tem como. O inimigo fala assim, ó, vem a mim e pague 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, que eu vou te dar proteção, ninguém invade seu tribuno, ninguém vai invadir sua terra, pode para mim, deixa comigo. Igual aqueles filmes, né, que os caras vão lá cobrar impostos da máfia. Aí Jesus, ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, mas de vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Ele não pede um centavo. E Jesus é segurança total. Então, o Ezequias, ele paga essa taxa, ele começa. Só que, amados, fazer aliança com o inimigo é terrível. Não faça. Às vezes você entra em umas dívidas complicadíssimas. Você não pergunta para Deus, eu posso comprar ali em 10 prestações? Você confia. E é para confiar no seu emprego, sim, claro, com certeza. Aí você vai 10 vezes. Aí você apertou o imprevisto, você não pagou uma, aí o banco, o Talaé, você não pagou, tudo bem. Paga depois. Paga depois, mas tem uma taxinha aí, né, para a gente manter a amizade de 15%. E aí, quando você menos espera, você perde o controle, você entra numa dívida. E aí você vai ter que se arrumar depois. É um fardo pesado, mas dá jeito sim. Fica firme aí. Bom, aí, olha só. Assim, aí mexeu. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor, das ombreiras de que o rei de Judá as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Mexeu. Isso foi falha dele. O inimigo não quer apenas tirar o que Deus te deu. Não quer. Ele pagou. Mas o inimigo foi lá na porta de Jerusalém, foi lá atazanar Ezequias. Eu quero mais, eu quero entrar, eu quero destruir. Eu quero o templo, eu quero invadir o templo, eu quero destruir, eu quero desonrar esse templo, eu quero blasfemar o templo. O inimigo quer entrar, quer destruir você. Ele não quer só o que você tem, ele quer destruir você por inteiro, você como filho de Deus, você que é a imagem e semelhança de Deus. E aí eu vou voltar para Isaías. E aí Isaías 36 diz o seguinte, pegando os versículos lá. Bom, aí começa lá, naquela parte nós voltamos 36, o Ezequias não vou pagar mais nada, aqui você não entra. E então começa o desaforo lá. Por que você não quer pagar? Quer dizer, por que você não quer que eu entre? Por que você não quer me servir totalmente? Ele quer mais, ele quer mais do que aquilo. Então, ora, dizia Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta? Em que esperas? Eu estava pensando, que confiança é essa? Em quem você tem colocado confiança? E onde está apoiada a tua confiança diante dos problemas? Só para você entender, nós estamos falando de coisas espirituais aqui, o inimigo virá. Eu quero que você entenda, amado, que nós vimos semana passada que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que você tenha vida. Uma vida em abundância na presença de Deus. Nunca vai te faltar nada, acredite. Aí vem algumas situações em quem você tem colocado a confiança, porque o inimigo está aí jogando na sua cara. E agora? Você está confiando em Deus? Não é o mesmo Deus? Se você lê entre linhas aí, ele está lá jogando, e aí? Mas e a nossa aliança? Você esqueceu que nós já fomos parça? Dá um fora no inimigo, amado. Dá um fora. Sai, tia. Vai para lá, tia. Eu quero é Deus. E aí, no versículo 5, olha só. Preste muita atenção. Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vã palavras. De quem, pois agora confias? Contra mim te rebelas? Que é o seguinte, olha, o rei está falando o seguinte, é isso, não adianta. A tua fé é só palavra. Tu já pagou uma taxinha para mim lá? Você já me serviu?
Você já fez o que eu pedi? E às vezes é isso, o inimigo começa a jogar na sua cara, para quê? Para destruir a sua confiança em Deus. Meu amado, está na hora de demonstrar em quem confiamos, não apenas em palavras. Nós precisamos demonstrar com atitude que nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor. E esse texto é muito lindo, que o rei Ezequias, ele pede para quem está lá recebendo essa carta, esses ameaças, não fala nada, fica em silêncio, deixa só o cara falar. Está escrito na sua Bíblia, não fala nada. E tem situação, meu amado, você não tem que falar nada mesmo, não. Deixa que Deus fala por você, e é o que vai acontecer, eu preciso acelerar isso aqui. E aí, olha só, no versículo 6, eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, ele entrará pela mão e a furará. Assim é o faraó do Egito, viu? Para com todos os que nele confiam. Quer dizer, a Síria já veio, já destruiu tudo lá, não fica confiando em pessoas, não confia no rei do Egito, não confia, não, e ele vai usar o seguinte, não confia nem nesse Ezequias aí, viu, povo? Não confia nesses caras aí, não, que estou falando de Jesus para você, viu? Não confia nesses caras aí, não. Não fica confiando em pessoa não, viu, irmão? Confia em pessoas, tudo bem. Mas assim, amados, Jesus ficou sozinho lá na cruz. Jesus chamou os 12, pessoal, vai chegar a perseguição aí, mas aí vocês vão correr, porque eu vou ficar sozinho. Aí o Pedro, não, que é isso? Contra esses 11, eu não sei não, esses 10 aí, né? Eu não, vou ficar contigo. Ih, pedraça. Você vai me negar hoje ainda. Antes do cante 3 vezes. Aí você sabe a história. E Jesus ficou só, mas ele fala, eu não estou só não, porque o Pai está comigo. Você nunca vai estar só. Por quê? Porque o Pai estará com você. Pai, Filho e Espírito Santo. Está a Trindade com você. E aí é o seguinte, olha só. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, eu confio em Deus. Aí eu falei, porventura. Aí o inimigo vai falar, ei, você confia em Deus mesmo? Você tem certeza? Aí o inimigo começa a colocar em xeque as suas atitudes. Você confia em Deus mesmo? Mas e aí a semana passada que você fez isso, fez aquilo outro? Porque a nossa mente é assim. Nós pedimos perdão para Deus e Deus perdoa, meu amado. Ele perdoa. Só que Ele vai te dar a chance de você passar pelas mesmas situações para ver se você se perdoa. E aí, muitos ficam nessa brincadeira de pecar, porque Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e o diabo está lá. Porventura não é esse, aquele cujos altos ou altares o Ezequias tirou e disse a Judá, Jerusalém, perante esse altar adorarei? Não é esse Deus aí que alguém mandou você adorar, que o seu rei pediu para fazer isso? Quer dizer, qual altar que você está adorando a Deus? Aquele que alguém está falando ou aquele que está no seu coração, aquele que você está buscando? O inimigo está colocando em xeque as suas atitudes. E é bom que coloque mesmo, porque da mesma maneira que lá em João, quando acusaram aquela mulher e para Jesus apedrejar, e Jesus, só legal, olha, quem começou a escrever no chão lá, e aqueles caras, apedreja, ela foi pegando adultério. E Jesus, tá legal, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, foi tudo embora. E aquela mulher, e Jesus falou, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém aqui, então, também, vamos embora, pode ir embora, vai, não peques mais. Aquele relacionamento, ali, naquele momento, a mulher olha para Jesus olha para ela, há uma conversão, e aquela mulher se purifica. Ali, relacionamento com Jesus direto, cria-se um altar ali, sabe, um relacionamento com Deus, é esse que você tem, é esse altar de adoração. Fica firme aí, olha só, aí ele começa, bom, ora pois, empenha-te com o meu senhor, o rei da Síria, vem me servir, sai, está falando para o povo, sai da igreja, ei, sai, que igreja nada, você tem que fazer tudo certinho, você tem que ter uma mulher só, olha o diabo falando, você tem que ter uma mulher só, você tem que ter os horários certos, não pode beber, não pode fumar, você tem que ter uma saúde, tem que estar bem, andar bonitinho, quando possível, às vezes tem que fazer um milagre aqui, mas assim, você tem que
O inimigo não, ei, sai, vem me servir. Olha, aqui tem dinheiro, tem poder, tem festa, tem matinê, tem tudo aqui. Nós temos que tomar cuidado com as ofertas do inimigo. O inimigo está ali jogando para o povo. Ei, serve Ezequias não. Ó, olha só, vem me servir que eu te dou 1000 cavaleiros. Olha, só para vocês aí, 1000 cavaleiros. Está lá em Isaías 36. Mas nós temos que tomar cuidado com as ofertas do inimigo, tá bom? Fica firme aí. Bom, e aí, olha só, versículos 14 e 15. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente Deus nos livrará e a cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. E aí é muito interessante. Porque o Ezequias fala para o povo, não, fica firme aí, porque o inimigo não vai entrar aqui não. Ezequias, hein, tremendo de medo. Aquela fé para levantar o povo. E o inimigo quer colocar em dúvida a sua oração. Porque o cara veio aqui, falou, animou, e aí ele vai para os bastidores. E é fantástico o que acontece nesse capítulo 37. Por quê? Porque o Ezequias, o que vai acontecer? Aconteceu que, tendo ouvido tudo isto, os ataques do inimigo, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor e começou a orar, começou a buscar ao Senhor, começou a buscar o auxílio e mandou os auxiliares deles ir lá falar com Isaías. Buscar auxílio, amado. Por favor, vai pedir conselho para quem está na presença do Senhor. Você precisa saber escolher as suas amizades. Fala sério, você tem que escolher a amizade? Está aí. A humildade em buscar auxílio em Deus. Você pode vir aqui profetizar, olha, vamos isso, Deus vai nos livrar, Deus é isso aí. Agora, amiguinho, você tem que ir lá, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, agora já falei lá, o povo vai te buscar, fica com o ouvido atento para esse povo. E aí, amados, é fantástico o que acontece nesse capítulo. Vou pegar um pedacinho da oração do Ezequias. Então ele vai falar, Senhor, os inimigos estão vindo aqui, papapá, o Senhor é o rei dos reis. E lá no versículo 20, agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, do inimigo. E assim saberão todos os reis da terra que só tu és o Senhor. A sua oração tem poder, meu irmão. A sua oração tem poder. E a minha Bíblia diz o seguinte, que Deus ouviu isso. E aí, os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías disse, assim diz o Senhor, vosso Senhor, assim diz o vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, vai dizer para o vosso Senhor isso, vai falar para o rei, não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria, os demônios, vieram aí blasfemar. Assim diz o Senhor para você hoje, não temas. Está recebendo mensaginha aí que denigra a sua imagem? Não temas. Deixa que Deus cuida. E Deus vai cuidar, meu amado. Porque diz o seguinte, ó, eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e a faloei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué, e achou ao rei da Síria pelejando contra a Líbia, porque ouvira que já se havia retirado de lá. Deus cuidará dos nossos inimigos. Aleluia. Segura firme aí, está acabando. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará a trincheira contra ela. Deus não permitirá, meu irmão. Só Deus pode livrar você dessa situação, meu irmão. Deus pode livrar você dessa situação. Não é impossível, é um modo impossível para você. Faça uma aliança com Deus, busque a Deus, como Ezequias fez. Vai buscar auxílio, vai buscar auxílio. Deus é poderoso. E a Bíblia diz o seguinte, eu vou pedir para o grupo do louvor subir aqui para nós cantarmos um louvor
que eu quero que você guarde esse louvor no seu coração, porque tua oração tem poder, meu amado. E Deus não rejeita oração nenhuma de pessoas que estão no altar buscando. E olha só que a Bíblia diz, pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Aquele que quiser te fazer mal, o que ele plantar contra você, ele vai receber. Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Deus te ama, amado, e vai te amparar em todos os momentos, não se esqueça disso. E aí, olha que lindo. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. 185 mil. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estavam mortos. O exército do Senhor eliminará o seu inimigo. Tem luta que é espiritual, você não tem que fazer nada. Busca o Senhor, ore ao Senhor, entrega o seu caminho para Ele, confia nele, e o mais Ele fará. A oração do justo tem poder, meu amado. Eu queria muito continuar, porque o final dessa história, você gosta de ver o final feliz das novelas? Novela não, né? Dos filmes. Novela não, né? Novela não, né? Aí sim, novela não. Filme, séries. Assim, Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou, meu amado. E se foi, e voltou, e foi lá para Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada e escaparam para a terra de Ararat. Os filhos mataram o rei. Uma família não subsiste longe do altar do Senhor. Quero pedir desculpa pelo horário, mas se eu te falar que tem mais coisa para falar, tem. Eu quero só finalizar aqui, enquanto os levitas estão orando comigo, dizer o seguinte para você. O Ezequias, ele errou lá em fazer aquela aliança, em não consultar a Deus, mas deu tempo, ele se arrependeu, ele se orou, Deus ouviu a oração, Deus envia os anjos matam o inimigo, e aí a vida segue, e ele continua buscando ao Senhor, só que ele é feito de carne e osso, como eu e com você, e essa carne tem um tempo. Nós vimos semana passada que é 85 forçando aí, hein? Acima disso era extra. E Ezequias adoece, meu amado, ele adoece. E no capítulo 38 vai falar sobre isso. Ele está adoecido lá, e Deus fala.